Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Spring Framework 5 com Nathaniel Paiva. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Spring Data Repositories, criar dados iniciais no MySQL. A gente vai utilizar o Spring Data Repositories para isso, para a gente já popular uma tabela nossa aí no MySQL, beleza? Mas o que é o repository, Nathaniel? O que é esse repository? Ele é um padrão de projeto. Exatamente, é um design patterns que você utiliza ele da seguinte forma: você tem uma fonte de dados ou um data source, enfim, uma fonte de dados, né? E essa fonte de dados você pode comunicar-se com ela através de um repository, ou seja, uma camada, é um objeto que você tem de comunicação entre a sua lógica de negócio com a sua fonte de dados. É uma comunicação entre os dois. Então, o repository faz esse meio de campo. Ele pode utilizar query objects, que são objetos aí em forma de query de banco de dados, para que você utilize queries aí de banco de dados, ou você pode utilizar os próprios métodos aí, inclusive do Spring Data Repositories, que utiliza esse design pattern chamado esse design pattern chamado repository. Enfim, nós temos essas formas aí de vocês trazer o dado da fonte de dados para a lógica de negócio. Então vamos parar de falar e vamos para a prática. Nós vamos utilizar o mesmo projeto da aula passada. Lembre-se que esse projeto, quando nós executamos ele, ele gera as tabelas no nosso banco de dados chamado DB Projeto 1, que é o que nós fizemos na aula passada. Nós geramos uma entidade chamada user, que tem nome, e-mail e que tem vários perfis, chamados os rules aqui, né? Então, o que mais eu posso fazer aqui para utilizar o Spring Data Repository? Vamos criar primeiro um pacote chamado, repository. Nesse pacote chamado repository, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma interface, vou criar aqui uma interface chamada user repository. Essa nossa interface nós vamos utilizar, nós vamos estender através dela uma classe muito interessante chamada JPA Repository. Essa JPA Repository é exatamente a interface que nós utilizaremos e nós vamos fazer uma interface da entidade de usuário. Para que isso, Nathaniel? Para a gente conseguir trazer aqui a nossa entidade e a gente começar a trabalhar com esses dados. A gente aqui mapeou através da entidade quais são a estrutura dessa tabela. Agora a gente vai conseguir trabalhar através desse repository aqui exatamente quais são as entidades que eu quero trabalhar. A gente vai conseguir trabalhar o dado em si, a gente vai conseguir cadastrar, editar, deletar e etc. Isso tudo com apenas essa interface, Nathaniel? Sim, apenas com essa interface. Porque essa interface aqui, ela é da própria JPA, do próprio Spring, do Spring Data, né, Repository. Você consegue utilizar vários métodos do Spring Data Repository, como por exemplo find all, que é buscar todos os registros aí da sua tabela, find by ID, que é buscar por um ID específico do seu banco de dados. Enfim, você consegue deletar, você consegue salvar, você tem várias formas aí de utilizar essa interface, sem falar que você consegue criar métodos mágicos, mas isso eu vou mostrar nas próximas aulas. Bom, eu já criei aqui a nossa user repository e agora eu consigo utilizá-la para carregar os dados iniciais aí do meu projeto. Eu posso criar aqui um outro pacote, por exemplo, chamado config.
Vou criar aqui um outro pacote chamado config. Nesse pacote chamado config, eu vou criar uma classe. Nós podemos chamar essa classe aqui de Data Initializer. Essa nossa Data Initializer, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estender. Nós vamos criar ela como um componente. Está carregando. Vamos criar ela como o nosso componente aí do Spring Boot. E esse componente que nós vamos utilizar, nós poderemos fazer aí, a carga inicial do nosso banco de dados. Por exemplo, nós temos a tabela usuário e essa tabela usuário a gente já vai poder carregar os dados dela de uma forma muito simples. A gente vai simplesmente carregar esses dados assim que a gente iniciar o nosso servidor, a gente vai subir. Basta a gente implementar aqui uma classe chamada Application Listener. Application Listener. E nós vamos colocar aqui o Context Refresh Event. Aqui ele vai pedir para a gente implementar os métodos dessa classe, né? E nós vamos implementar esse cara aqui. Esse cara ele sempre vai rodar no início da nossa aplicação. Se nós, por exemplo, fizermos aqui system.out.println, por exemplo, entrou aqui. Você vai perceber, ó, que sempre que nós criarmos aqui, ó, vamos subir a aplicação. Sempre que nós subirmos a aplicação, ele vai entrar aqui. O system.out.println não foi printado. Ah, foi bem aqui, ó. Entrou aqui, tá vendo? Então, ele sempre vai entrar nesse nosso componente aqui, sempre que a nossa aplicação subir. A nossa aplicação subiu, ele vai entrar aqui, tudo bem? Então, o que mais a gente vai poder fazer aqui? A gente vai iniciar os dados. Como que eu inicio os dados? Basta a gente chamar a nossa classe aqui. Vamos instanciar a nossa classe AutoWired. Vamos utilizar o CDI do Spring. Como é que funciona esse CDI, Nathaniel? Você usa essa annotation aqui chamada AutoWired e você chama essa interface. Qual vai ser a interface? Vai ser a User Repository. Nós chamamos aqui a User Repository, criamos uma variável para ela. E aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, cadastrar algum usuário. Mas para eu cadastrar algum usuário, eu tenho que instanciar a nossa entidade de usuário. Vem aqui, User, recebe New User, beleza? Já que eu estou instanciando aqui, eu consigo pegar esse User, .set e-mail, por exemplo, colocar um e-mail válido aqui, nathaniel.paiva@gmail.com, e consigo colocar também o nome, set name Nathaniel. Então eu já consigo cadastrar um dado. Como é que eu faço para cadastrar esse dado? Nós chamamos exatamente a User Repository. A gente vem aqui embaixo, chama a User Repository, .save, e colocamos a entidade user, que é o que nós precisamos salvar. Somente isso, Nathaniel, somente isso. Com isso ele já vai conseguir instanciar esse cara e subir. Assim que subir, ele vai cadastrar aqui no nosso banco de dados essa tabela.
Lembrando que nós já subimos e ele já criou as tabelas, porém criou a tabela vazia. Ó. A tabela de usuário está vazia, não tem nada, mas se nós rodarmos novamente o nosso código, a gente roda aqui, run, Spring Boot, rodamos o código, vamos verificar como é que está o nosso banco de dados. Ele cadastrou aqui Nathaniel novamente. Ah, mas e se eu rodar de novo, ele vai cadastrar Nathaniel novamente, Nathaniel? Vai. Então, vou derrubar, vou subir novamente. Subindo. Assim que ele subir, você vai perceber que ele gravou outro Nathaniel aqui com o ID 2, tá vendo? Então, o que nós conseguimos fazer através disso? Nós conseguimos iniciar dados. Ah, mas se eu quisesse testar, por exemplo, eu não queria mais que ele, se já tivesse algum usuário, que ele não cadastrasse usuário nenhum. Bastava a gente pegar aqui, ó, chamar uma lista. Uma lista de usuário, users, e chamar user repository.findAll. Aqui a gente recupera todos os usuários que tiverem no banco de dados. Ele está reclamando aqui o tipo é list. List users. Esse list foi o list errado que eu importei aqui. Deixa eu importar o list certo, que é o list do Java útil. Beleza? Aqui a gente tem todos os usuários, então a gente consegue verificar aqui, por exemplo, se users estiver vazio, se estiver empty, então a gente roda isso aqui. Dá uma indentada. Beleza. Então, se ele vai fazer uma consulta lá no banco de dados, vai fazer um select asterisco from na tabela usuário, ele vai fazer esse select asterisco from e vai ver a quantidade de registros. Se tiver esses dois registros, ele não acrescenta mais registro algum, ele nem roda esse código aqui. Então, vamos verificar se isso funcionou. Vou derrubar aqui. Vamos subir novamente. Quando ele subir, você vai perceber que ele não vai cadastrar outro Nathaniel. Ah, mas vamos supor que eu queira deletar, vou deletar tudo aqui, todas as tabelas. Vou dar um drop em todas as tabelas. Então, automaticamente vai estar vazio, certo? Então, vamos verificar aqui. Não existe esse banco de dados, não existe mais. Essa tabela não existe mais. Então, assim que eu subir, ele vai ter que criar. E vai ter que criar também o primeiro registro, que é, no caso, Nathaniel.paiva aqui. Ele vai ter que subir e conseguir criar essas tabelas. Ele deu um erro aqui, ó. Dizendo que o endereço já está sendo usado, ele não derrubou certinho aqui. Vamos ver o que houve, por que ele não derrubou. Vamos ver se ele criou algum dado. Criou. E criou aqui também o primeiro registro. É somente esse registro que ele vai criar. Por quê? Por causa daquele if que nós colocamos. Ele vai sempre pesquisar na base de dados, nesse if aqui. Se vier algum registro, se tiver vazio, beleza, ele coloca. Se não tiver, ele não coloca. Enfim, a gente pode utilizar o Spring Data Repository para vários outros métodos. Na próxima aula eu vou explicar como é que funciona aí os métodos mágicos, para a gente criar aí várias consultas aí no nosso banco de dados, beleza?
Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, coloca aí 5 estrelas que você vai me ajudar demais. Se você não gostou, me envia feedbacks aí, que eu vou dar uma melhorada no curso. E, de acordo com os feedbacks dos meus alunos, eu vou fazendo com que o curso fique sendo o melhor curso da sua vida. Muito obrigado e até a próxima aula!